realmente um jogo que eu sei que o torcedor está apreensivo. Mas tem que ter fé. É a única coisa que resta. Mas no futebol tudo acontece, nós já vimos isso em outras vezes. Então o torcedor tem que ter fé. Torcedor do Vitória, deixa eu falar com você aqui, ó, pá daqui, pá de lá. Em 2017, você foi ao Maracanã e venceu o Flamengo por 2-0. Primeiro gol de Iago Felipe, que estava no Bahia, agora está no Mirassol, e o segundo gol de Neilton, que foi um dos destaques do Santos, e depois veio para aqui. Me lembro bem que em 1988, o Flamengo tinha Tele Santana de técnico, Zé Carlos, falecido Zé Carlos de goleiro, um grande goleiro, Jorginho, lateral direito, na lateral esquerda, sabe quem era? Leonardo, o zagueiro, um dos maiores zagueiros que eu vi jogar na minha vida, Aldair, Zinho no meio de campo, Bebeto e Zico. Você sabe o que o Vitória fez? 1-0, gol de Hélio Caipira. Se vai tomar 3 ou 4 ou 5, mas joga com garra, com vontade. Olha o exemplo do passado. Ganhou um time de Zico e companhia com gol de Hélio Caipira. Ganhe do Flamengo, senão o bicho pega, Leão. Então fala, nação, beleza? Chega mais, vamos aqui para mais um vídeo. Já peço a você que, por favor, se inscreva aqui no canal, ative o sino, deixa o like, compartilha com seus amigos, porque agora a gente vai aqui ver, galera, mídia baiana falando sobre o confronto de hoje, Flamengo e Vitória. Como a gente sabe, esse jogo vai acontecer hoje, né? E qual é a visão dos baianos? Será que eles acham que o Vitória pode vencer o Flamengo? O que é que eles pensam do time do Flamengo? Vamos ver agora o que é que eles vão dizer. Lembrando que é um corte aqui do Jogo Aberto da Bahia, certo? Deixaremos os créditos na descrição. Vamos reagir, no final a gente conversa mais um pouco, comentamos aí o que a gente achou desse vídeo também, certo? Então agora vamos reagir juntos a esse vídeo. Vamos lá. Meu amigo Roberto Passos, ele que tá estourado na Bahia, em Sergipe. Boa tarde. Boa tarde, Ju, telespectadores da Band, minha bancada. Ó, Ju, você como marketing... Da Passos Ré. Eu não poderia estar em outro patamar, porque você tem uma moral incrível. Todos gostam de você. Mas voltando ao futebol, é realmente uma segunda-feira muito importante, principalmente para a equipe do Vitória. A torcida do Bahia está em êxtase, né? Com razão. O Bahia tem feito uma campanha muito boa no Campeonato Brasileiro. Obteve um triunfo ontem e muito importante, principalmente para se manter na quarta colocação, que já é uma colocação que o Bahia até hoje nunca tinha tido, né? Com relação ao Vitória, é realmente um jogo que eu sei que o torcedor está apreensivo. Mas tem que ter fé. É a única coisa que resta. O Flamengo é favoritíssimo. Primeiro lugar no campeonato, tem um elenco fantástico. Mas no futebol tudo acontece, nós já vimos isso em outras vezes. Então o torcedor tem que ter fé. Que o Vitória hoje consiga, se trouxer um empate, já tem que se comemorar. Agora, sabedor que nós somos, de que é uma tarefa árdua, dificílima, mas não é impossível. Isso aí. Edmilson Ferreira, boa tarde, amigo. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, meu amigo Beto. Viu meus parabéns que eu mandei? Vi, meu amor. Muito obrigado 65. pela lembrança. Agradeço Não é bastante. E a gente vai ficando mais dia. experiente, que velho é o mundo. E como velho é o mundo, a gente tem que dizer o seguinte: às vezes milagres acontecem, né? Milagres acontecem e... Mas seria, eu não vou enganar o torcedor do Vitória, seria uma zebra do tamanho de um elefante listrado. O Vitória hoje ir até o Maracanã e ganhar do Flamengo, do excelente time do Flamengo, que tem grupo, não tem só time. Se hoje o Luiz Felipe, que se der o luxo, dizer assim, poxa, eu vou para Felipe Luiz, se der o luxo, dizer assim, vou poupar alguns jogadores, né, principais, principalmente a Arrascaeta, que está voltando de contusão, ainda está meio que... né? O próprio Jorginho, que tem atuado em todas as partidas, ele pode muito bem fazer essas mudanças e não vai perder nenhuma qualidade. Ele tem né? elenco, É muito difícil. E ao Bahia, parabenizar pelo jogo de ontem. Tem que aproveitar mesmo o adversário quando chega aqui fragilizado, quando chega sem peças de destaque, como o Santos chegou. Foi bem. Boa tarde, minha querida Juliana Guimarães, torcedor do Vitória. Deixa eu falar com você aqui, ó, pá daqui, pá de lá. Esses dois amigos aqui de bancada, um abraço. Olha, em 2017, você foi ao Maracanã e venceu o Flamengo por 2-0. Primeiro gol de Iago Felipe, que estava no Bahia, agora está no Mirassol, e o segundo gol de Neilton, que foi um dos destaques do Santos, e depois veio para aqui. Aí foi a última vitória sua lá. Me lembro bem que em 1988, o Flamengo tinha Tele Santana de técnico, Zé Carlos, falecido Zé Carlos de goleiro, um grande goleiro, Jorginho, lateral direito. Na lateral esquerda, sabe quem era?
Leonardo. O zagueiro, um dos maiores zagueiros que eu vi jogar na minha vida, Aldair. Zinho no meio de campo. Bebeto e Zico. Você sabe o que o Vitória fez? 1-0, gol de Hélio Caipira. Sabe por que eu estou dizendo isso a você, torcedor? Tenha sua fé. Levante, é claro que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas o que é você, torcedor, não viver do bom passado do seu time? O que é? Você vai esquecer, vai dar as costas, porque o Vitória hoje vive um momento terrível e o Flamengo fantasticamente lá em cima como líder? Levanta a cabeça, elenco do Vitória. Vá pro Rio com a faca nos dentes. Seu prato de feijão, não quero saber não. Se vai tomar 3 ou 4 ou 5, mas joga com garra, com vontade. Olha o exemplo do passado. Ganhou um time de Zico e companhia com gol de Hélio Caipira. E por aí vai. Então, vai na fé, Vitória, que a zorra do jogo é hoje. E hoje é dia de você vencer. É segunda-feira. Segunda-feira quer dizer, sabe o quê? Não se acostume com segunda-feira, porque segunda-feira lembra a segunda divisão. Ganhe do Flamengo, senão o bicho pega, Leão. Pois é, meus amigos, hoje é a vez do Vitória. Às 9 da noite, o Rubro Negro vai encarar o Flamengo no Maracanã. Como nós sabemos, é um jogo difícil. O Vitória vive um momento complicado no campeonato, ainda está sofrendo com lesões, mas precisa de alguma forma montar um bom esquema para tentar pontuar. Um duelo de rubro-negros em momentos opostos no Maracanã. O Flamengo é o líder do Brasileirão e o Vitória luta para fugir da zona de rebaixamento. No retrospecto recente do confronto, a vantagem também é dos cariocas, que só perderam um dos últimos 11 jogos. Mas o elenco do Leão acredita que pode surpreender no Rio de Janeiro. Tenho certeza que a gente vai lá no Maracanã tentar fazer mais um grande jogo. Eu acho que já tem alguns jogos que a gente não perde lá no Maracanã. Eu acho que a gente também pode se apoiar bem nisso e fazer um grande jogo lá. O Leão não perde no Maracanã desde 2018. De lá pra cá foram 4 jogos, com 1 vitória e 3 empates. Mas o Flamengo vive grande fase. Líder do Brasileirão e classificado para as quartas da Libertadores, o rubro-negro carioca vem de 5 triunfos seguidos. E mesmo sonhando com a dobradinha de títulos, o técnico Felipe Luiz pensa em um jogo de cada vez. Vitória, segunda-feira. É a única coisa que passa na minha cabeça. Estamos longe de conquistar títulos ainda, longe de conquistar o título da Libertadores. 5 jogos, né? 5 jogos. Falta um retorno inteiro do Campeonato Brasileiro e falta muita coisa. E para visitar o líder, o Vitória deve ter 9 desfalques. Claudinho, Baralhas, Mateuzinho, Cáceres, Romarinho, Ismael, Jamerson e Cauã seguem de fora por questões físicas. E o zagueiro Neres está suspenso. Com isso, o Leão deve recorrer à base mais uma vez para compor o elenco. E Oswaldo vê com bons olhos a nova safra da fábrica de talentos. Vejo muito potencial neles e espero que eles possam entrar aí e nos ajudar. Como a gente falava, né, a questão do Vitória aí, além dos problemas que o Carille tem que administrar, são as lesões. Vai e vem um jogador machucado, hoje o Vitória está ali na zona de rebaixamento. Tem 19 pontos. Dos times que estão ali abaixo, todos perderam, né? Até o Inter perdeu, o Grêmio, o Santos, o Vasco. Acho que o único resultado ruim pro Vitória foi a vitória do Corinthians, né? O Corinthians ganhou, mas ganhou o Vasco. Mas está longe já. Mas ganhou o Vasco, um pelo outro. Um pelo outro. E o Sport que joga hoje também. Mas Fortaleza perdeu, Juventude perdeu, Vasco, Santos, Grêmio, Inter. Então, né, vamos ver o que vai acontecer com o Vitória hoje. Rodada pro Vitória foi boa. É. Ele sabe o que vai fazer. Se você for colocar na proporção com a rodada do Bahia, se o Bahia não tivesse vencido, logicamente venceu, teria sido terrível a rodada do Bahia. Foi importante essa rodada pro Vitória, porque o Vitória vai para o Maracanã sabendo o que tem que fazer. Se empatar o jogo dele, sai da zona do rebaixamento. Agora, essa questão de contusão, Ju, que você levanta com muita sabedoria, essa questão de contusão, todo mundo que vai fazer um planejamento sabe. Sabe que tem que arrumar elenco. Se não arrumar elenco, vai sofrer. O problema no Vitória é que até quem acabou de ser contratado machuca. Não vai jogar. E por que isso? Machucou mais um agora. Porque as contratações são contratações
do carro andando e trocando pneu. São jogadores que chegam para aqui, e eu disse várias vezes aqui na bancada, o tempo todo. Vitória não precisa de contratações, o Vitória precisa de reforços. E quem chegou para reforçar? Você vai contar 1, 2 jogadores, quando o Vitória precisar de pelo menos os 5 reforços. Contratar é uma coisa, reforçar é outra. Agora, não tem jeito, tem que consertar, tem que trocar esse pneu com o carro andando mesmo, tem que consertar o planejamento, tudo que foi feito nesse momento, a partir agora de agosto, setembro e por aí vai, porque só tem essa competição. Não tem mais honra nenhuma para fazer, porque não quis fazer porra nenhuma nesse ano. Que nada. Não quis Copa do Brasil, não quis Copa do Nordeste, não quis Sul-Americana, não quis Campeonato Baiano, não quis nada. Então queira pelo menos dar ao seu torcedor a alegria de permanecer na primeira divisão. Porque do jeito que tá, fica transparecendo que não vai conseguir ficar na primeira divisão. O presidente disse que esse segundo turno seria diferente. Assim espero. Porque tá ganhando do Juventude, um homem a menos, e depois cede empate. Empata aqui, empata lá, como todo mundo fica gozando aí. Eu não gosto de gozação, porque eu gosto de seriedade. Vitória, se vire nos 30. Se vire nos 30 e faça seu jogo hoje. Fazer seu resultado. Como eu já havia dito, eu acho que se fosse fazer uma enquete aqui com todos, dificilmente alguém ia apontar hoje o Vitória como vencedor da partida de mais tarde. Isso é óbvio, isso é claro, a gente não pode mentir pro torcedor, a gente não pode passar qualquer imagem de que o Vitória vai fazer uma partida espetacular lá no Maracanã. Eu acho que o Vitória tem que chegar lá realmente e tentar preencher os espaços, tentar dificultar o toque de bola do Flamengo, para poder conquistar uma bola tão sonhada, né, na velocidade, se deixar para o Kaiser. Realmente o Vitória hoje, isso é uma grande contratação, um grande reforço, como o Marinho acabou de falar aqui, que o Vitória fez, foi esse centroavante. É um centroavante que, se vacilar com ele, ele coloca a bola para dentro. O Cantalapedra teve uma boa estreia, pode ser que venha com o decorrer dos jogos, né, melhorar ainda mais, mas o Vitória fica realmente pedindo, o torcedor quase que implorando para que as coisas boas aconteçam, porque a gente sente que outros jogadores que estão lá no grupo realmente não têm condições de disputar uma Série A do Campeonato Brasileiro. Na realidade, é desde o início da montagem do elenco que houveram vários erros, né? Realmente, contratação é um ato de risco, mas o índice de erro tem que ser o mínimo possível, e principalmente quando uma equipe não tem recursos para suprir. Então tem que saber, logicamente, quem indicou, acompanhar o atleta, uma série de fatos, né? Para que você erre o mínimo possível. E não foi isso que aconteceu. Uma quantidade enorme de contratações, naquele primeiro momento, a maioria não deu certo. E aí ele tem que tirar muitos, porque ia ficar superlotado o ambiente, e está trazendo outros jogadores que muitos ainda também não mostraram o porquê. A realidade do Vitória é sombria, é muito preocupante. Agora, olhando a tabela, ainda não é uma situação desesperadora. Há condições sim, como o próprio Marinho falou. Se ele empata hoje, é difícil? Mas não é impossível. Ele já sai da zona. Isso para o emocional dos jogadores já é muito bom. Agora, sabemos que é uma tarefa muito difícil. Mas não está naquela condição, por exemplo, do Sport, que é uma condição que praticamente irreversível. Não podemos falar ainda porque os números não. Ainda está dependendo dele. Ele depende só dele. É ele conseguir. Então, os jogadores se conscientizarem, se unirem e tentarem reverter uma situação que o torcedor realmente está muito preocupado. O meu amigo Zé do Lado já começou uma corrente forte para esse jogo de hoje. Olha aí. De Vasco, né? Nesse período aí que o André tá citando, se eu não me engano, que é antes do primeiro jogo das quartas do Maracanã e do segundo jogo lá na Argentina. Tem até a tabela do Brasileiro atualizado, o Felipe vai colocar também aí na tela, para quem não viu, né, os jogos da rodada de ontem, claro. Basicamente está o seguinte: Flamengo é o primeiro, com 43 pontos, Palmeiras, que joga às 19 horas, é o terceiro, com 39, Cruzeiro venceu o Internacional perdendo mais uma, né, tá numa situação bem difícil também, no único campeonato que tem, e aí o Cruzeiro foi a 41, lembrando que o Cruzeiro tem 2 jogos a mais que o Flamengo, que joga hoje, e 3 jogos a mais que o Palmeiras, que tem 2 rodadas atrasadas. O Bahia também venceu em casa por 2-0, foi a 36. Botafogo venceu fora o Juventude, foi a 32. E o Mirassol venceu fora o Fortaleza,
foi a 32, o Mirassol aí sendo uma grata surpresa. Aí tem o São Paulo também, que venceu nos seus domínios o Atlético Mineiro ainda 32, Bragantino oitavo com 30 pontos e por aí vai, né? Então, para quem não viu, o Corinthians venceu o Vasco por 3-2 fora de casa ontem. O Bahia 2-0 Santos, Mirassol 1-0 Fortaleza, Botafogo 3-1 contra o Juventude, São Paulo 2-0 contra o Atlético Mineiro, e aí para fechar, Palmeiras, Sport, Flamengo e Vitória. Pode tirar, tá, Felipe? Obrigada. Diante desse calendário, Mauro, ontem a gente fez um debate muito interessante, aí eu até selecionei essa questão para a gente trazer também hoje aqui. Agora que o Flamengo não tem mais o respiro da Copa do Brasil, e tem a questão aí de sequência brasileira e Libertadores, você acredita que o time vai precisar novamente priorizar campeonato? Não, agora é tocar as duas competições que tem da melhor forma possível. Ter um elenco farto para isso e jogar. Agora não tem como priorizar. Tem que jogar os dois campeonatos e usar o elenco. Ele vai ter que saber usar o elenco. Controle de carga, que eles gostam de falar hoje em dia. O Flamengo tem hoje mais do que 22 jogadores de bom nível. Tem reserva do reserva, sobrando. Jogador que nem fica no banco, nem é relacionado. E nem estou falando da base, estou falando do elenco formado. Então o Flamengo tem condições de montar um time que jogue um jogo e reveza com outro jogo, e vai trocando, e vai revezando, e ir para cima. Não tem como agora... E, por exemplo, se o Flamengo conseguir uma boa vitória sobre o Estudiantes, ele pode fazer o jogo de volta numa outra situação, né? Tem isso também. O mata-mata oferece isso. Eu digo, vence bem o Estudiantes no Rio, você pode botar, de repente, alguns jogadores no banco e fazer um jogo lá com outra equipe, que não é a titularíssima, mas um time forte. O Flamengo tem jogador demais, gente. Tem jogador demais. Dá para enfrentar as duas competições dentro dessa loucura que é esse caótico calendário. É o jeito. Eu até te fazer uma pergunta, Mauro. Pelo que eu vejo, você acompanha muito futebol argentino, né? Nesse lado do chaveamento do Flamengo, que tem Estudiantes, Vélez e Racing, como é que está a situação de cada equipe atualmente? Como é que chegaria um Estudiantes, por exemplo, nesse intervalo do Brasileiro, um Racing e um Vélez também na disputa lá de cima das outras quartas? Eu vou resumir da seguinte maneira: o Flamengo só não vai à final da Libertadores se meter um tremendo salto alto, uma marra danada, e jogar igual jogou contra o Central Córdoba. Nenhum dos três é adversário do Flamengo em condições normais. Condições normais que eu digo é jogar como jogou contra o Inter, jogar à vera, como jogou contra o Palmeiras no Brasileiro fora de casa e venceu, sabe? É jogar à vera, respeitar ao máximo e jogar o que pode. Em 2 jogos, o Estudiantes acho que não aguenta o Flamengo, e nem Racing, nem Vélez. Não aguenta o Flamengo. Acho que nenhum dos três tem time para enfrentar o Flamengo jogando à vera. Que fique bem claro. Não estou dizendo que já ganhou. Não vamos deturpar depois do que está sendo falado. O Flamengo é bem superior aos três. Bem superior aos três. Da outra chave, você tem ali um River Plate que tem um elenco bom e um time que não decolou, embora lidere a sua chave do Campeonato Argentino. Palmeiras acho que corre um risco maior, porque tem um mês aí para o Galhardo arrumar esse time. Se ele conseguir ajustar, já está um pouco melhor do que antes. O jogo passado é um jogo que também a gente não pode ignorar, uma expulsão com 7 minutos do segundo tempo, do Galopo, comprometeu a atuação, que não era boa, aí ficou uma situação difícil, né? Com um homem a menos, com muito jogo pela frente, contra o Libertad, mas o Palmeiras também não tem jogado bem, né, gente? Tem isso também, né? A maioria dos jogos do Palmeiras tem sido bem aquém. Até publiquei uns números agora no meu blog lá, o Palmeiras é um dos times que menos cria na Série A. Uma dificuldade tremenda. Em casa tem um dos piores ataques. É o 16º ataque do Campeonato Brasileiro jogando em casa. E fora tem ido muito melhor do que em casa. Então, pode ser que o Palmeiras tenha uma dificuldade maior, mas acho também que é o favorito, ainda assim. E o Flamengo, os 3 adversários, acho que nenhum deles é páreo se o Flamengo jogar como tem que jogar. Sério, concentrado, mobilizado. E não como foi contra o Central Córdoba, que o time estava ali achando que ia ganhar do jeito que quisesse, da hora que quisesse, que ia ser fácil, quando viu estava 2-0, e aquilo comprometeu toda a fase de grupos, que os outros jogos foram dramáticos por conta dos pontos perdidos naquela partida. Né? Mas acho que nenhum dos 3 tem time em condições normais para vencer o Flamengo, não. Essa questão que o Mauro está abordando ela é muito interessante, pelo fator elenco, né? Se o Flamengo não só jogar a sério com o elenco que tem à disposição, onde muitos jogadores no banco seriam titulares em outras equipes, o Flamengo tem totais condições de chegar em mais uma final novamente em Lima, no Peru. E aí essa questão é a mesma que a gente fala do brasileiro. Por exemplo, o Flamengo jogando a sério nos seus domínios contra Vitória e Grêmio, teoricamente, é para conquistar 6 pontos. 3 agora, 3 domingo.
Aí vai pegar o Juventude, depois da data FIFA, vai ter um período de descanso para alguns, outros vão estar nos jogos ali, até o Brasil vai viajar, né, pro El Alto, na Bolívia, então vai ter um desgaste, aí o Flamengo vai ter que, provavelmente, ter que fretar alguém, um avião para trazer alguém de lá e tudo mais, para esse jogo no período da data FIFA contra o Sport. O Flamengo também tem condições de vencer e conquistar 3 pontos. Contra o Juventude, da mesma maneira, ontem o Botafogo, eu assisti o Botafogo e Juventude, o Juventude tem a sua força em casa. Contra o Flamengo, às vezes, tem algumas questões também ali, né, que acabam acontecendo, mas ainda assim é muito frágil defensivamente, e o Flamengo tem totais condições também de pegar essa sequência e essa gordura tão esperada. E aí, para hoje, nesse Flamengo e Vitória, tem uma provável escalação, vou dar os créditos aqui ao veículo Globo Esporte, ao GE, né, dando aí, pode colocar, tá, Felipe, por favor, na tela, uma provável escalação do Flamengo e uma provável escalação do Vitória, tá? Lembrando que pode ter aí, obviamente, alterações, deixando claro pra galera. Sobe o like, tá, gente? Não sei quantos likes a gente tem aí, daqui a pouco ou o André ou o Felipe. Já chegamos na meta, mas podemos continuar aí para chegar nos... Já tá em 4.000, dá para chegar em uns 4.200 aí até o final da live. É isso. Então continua subindo o like, tá? Primeiro, obrigada pela galera que nos ajudou a bater a meta, mas continua subindo o like aí, que é muito importante, tá? Provável escalação do Flamengo. Daqui a pouco a gente aborda sobre o Vitória. Rossi, Varela, Léo Ortiz e Léo Pereira, né, continuando, Alexandro, Jorginho e Saul, mais uma vez na posição, Arrascaeta, Samuel Lino, Plata e Pedro. Dessa provável escalação, vou perguntar para você primeiro, tá, Mauro? Daqui a pouco eu passo para o André. Dessa provável escalação, basicamente repetindo o que foi o jogo contra o Internacional. Na sua percepção, é o posicionamento mais correto do Felipe Luiz, já que os jogadores vão ter esse período de descanso antes de enfrentar o Grêmio? É o momento de repetir a escalação depois de 5 meses? Eu acho que ele não vai repetir a escalação. É outro jogo, outro cenário, outra situação. Eu acho que ele não vai repetir a escalação, não. Eu não tenho a menor ideia do que ele vai fazer. Aliás, adivinhar a escalação do Felipe Luiz é puro chute. Os coleguinhas estão direto aí. Porque não dá para acertar. Ele surpreende sempre. E acho isso bom. Isso é uma característica positiva. Ele não se prende a 11 titulares. Ele faz o que ele acha que tem que fazer e ele tem as informações, né, sobre o estado dos jogadores, desgaste, sabendo que é a única semana que ele vai ter dias livres. Depois não vai ter mais. E já tem uma ideia de quem vai ser convocado. Tudo isso, certamente, o cara está analisando para tomar as decisões mais adequadas. Mas eu acho que ele não vai repetir, não. Na sua percepção, além da sua análise aí de que acha que ele não vai repetir, essa seria a melhor escalação do Flamengo ou faria algumas mudanças aí para enfrentar o Vitória? Não sei, Letícia. Sinceramente, eu acho que, não sei se essa escalação aí é uma tentativa dos colegas de acertar. Sabe por quê? Funciona assim. O Globo Esporte tem um padrão. Olha, tem que ter uma escalação provável. Então o colega vai lá e escala um time. Mas ele tem uma informação privilegiada do Felipe? Eu acho que não. Não tem. Não tem. Então, assim, eles têm que pôr um time. Sempre vai ter um time provável. Que vai da observação do jornalista ali. Mas ele não tem, se ele não tem informação, ele está discutindo sobre uma coisa que não existe. Sabe? Não existe. Como você falou, ninguém tem acertado, né? Ninguém tem acertado. Tá certo, porque não está vazando. Não está vazando. Isso aí não é a escalação que o fulaninho descobriu e pôs no Twitter. Isso aí é um padrão deles. Qualquer jogo. Pega lá, Palmeiras e Sport, tem lá. Escalação provável e tal, bababá, é um padrão. Legal, uma informação. Mas que isso vai ser esse o time? A gente não tem nem ideia. Vai jogar o Varela ou o Royal? Não sei. Alguém sabe. Como é que tá o Royal? Ele pode chegar e falar assim, pô, hoje é um jogo que eu quero utilizar mais aqui esse corredor direito, eu vou usar o Emerson, que tem força, vou segurar um pouco o Varela pro jogo do Grêmio, por tal razão. Ele pode vir com o Royal. Será que vai jogar o Beijinho hoje, Ayrton Lucas? Ou vai sair de novo o Alexandre? Ele pode dar um descanso para o Alexandre, colocar o Vinha no banco. Ele pode fazer tantas coisas. O Danilo na zaga. No lugar de qual dos dois, Léo? Aí, de repente, a gente não tem informação, aí um deles sentiu uma coisinha, não, sai você, joga o outro. São várias possibilidades. Galera, é isso aí, né? Esse foi o vídeo, vocês viram primeiro a mídia baiana aí falando, né? E muitos até acreditando aí que o Vitória pode vencer. Não é aqui dizendo que o Flamengo vai vencer, que é certeza que vai vencer, né? Mas às vezes, alguns torcedores, né, eles colocam assim, como uma coisa que tem muita chance disso acontecer, né? O que eu gostei foi que eles a todo momento, pelo menos, respeitaram o Flamengo, né? Falaram que o Flamengo tem um grande time e tal, mas que é pra ter fé que pode acontecer, de que o Vitória já fez isso antes, né, e tal.
Eu acho muito difícil, cara, do Vitória hoje conseguir vencer. Muito, muito, muito difícil mesmo. Tendo em vista todo o contexto, é muito difícil. Se fosse fora de casa para o Flamengo, o Vitória teria ainda uma chance maior, né? Dentro de casa é um time muito forte e tal. Mas até assim seria difícil, porque o Flamengo fora de casa tem jogado muito bem, tem vencido jogos dificílimos. Em casa fica muito mais difícil pro Vitória. No Maracanã, o Flamengo é um time muito forte, a torcida, o momento, entendeu? O foco no Brasileirão. Então eu acho pouquíssimo provável do Vitória vencer esse jogo ou até empatar. O Flamengo vai tentar vencer a todo instante, tem muitas peças, tem muitas coisas. E o Vitória tá com muito desfalque também, né? Então eu acho que o Flamengo vai vencer, com toda certeza. É o que eu acho. Se vai acontecer isso, só vamos descobrir, né? Na hora do jogo. Na hora do jogo que vamos ver o que é que vai acontecer. O futebol é sempre imprevisível. Isso é um fato. Mas tem coisas que a gente trabalha com possibilidade e probabilidade. Possibilidade tem. Agora, a probabilidade disso acontecer é bem pouco, né? É bem pouco. Então a gente fica aí sempre esperando, né? Imaginando que o Flamengo vai vencer. Este foi o vídeo. Agradecemos a vocês. Até o próximo. Fui.